aqui. Na nossa aula de ontem, né, nós prosseguimos conversando sobre a importância, né, de nós conhecermos o nosso circuito, sobretudo cargas que compõem o nosso circuito. Afinal de contas, né, um bom dimensionamento, seja de um circuito elétrico básico, né, ou de um circuito eletrônico, se dá no conhecimento que a gente tem, né, com respeito às cargas que ali estão dispostas e como elas estão dispostas. Então, com isso, a gente verificou ontem a respeito da lei de Kirchhoff. Eu não estou me dando conta se estavam todos que estão aqui presentes na aula de ontem, né? Então, só vamos fazer aí um pequeno gancho. A lei de Kirchhoff nos estabelece dois fundamentos que nos possibilita fazermos uma modelagem matemática com a pura finalidade de unirmos, né? Termos aí uma junção de vários tipos de elementos resistivos, indutivos e capacitivos, né, com suas respectivas características, em N formatos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho um limite de um determinado tipo de carga dentro do meu circuito. Eu tenho, sim, que saber como dispor essas cargas, né, e como que elas se estabelecem unidas. E também a formatação dela dentro do circuito. Bom, com respeito ao que nós estudamos ontem, a gente verificou que a gente pode ter dois tipos de circuitos. Quais são os dois tipos que a gente pode ter? Série e paralelo. Exato, um circuito série ou um circuito paralelo. Bom, o que vai determinar isso, né, são os nós. E também a fonte, né, da energia geradora que vai nos possibilitar entender, né, de que tipo de circuito nós estamos falando. Depois, ao decorrer aqui do curso, né, a gente vai também ver que, além de sabermos que o nosso circuito é série ou paralelo, ou misto, né, que é aquela junção de várias características juntas, nós também podemos ligá-lo em uma fonte que nos convenha. Por exemplo, nós podemos ter aí, né, em fonte de corrente alternada, circuitos, né, monofásicos, bifásicos, trifásicos, né, que nos dão, então, características diferenciadas, né, mas com o mesmo fundamento que precisamos ter aí com conhecimento das cargas. Com respeito à lei de Kirchhoff, que a gente começou a falar ontem, qual era o fundamento de Kirchhoff para que a gente pudesse começar a organizar aí os nossos circuitos a fim de conseguir uma modelagem matemática? Quem é que está lembrado? Quem lembra? Ninguém? Eu lembro daquela parte das correntes, né? Que o valor da corrente que entra tem que ser o mesmo do valor das correntes que saem. Isso. Gente, importante o que o Cristiano está falando. A lei de Kirchhoff, né, retoma, nos proporciona dois tipos de apanhado ali para pegarmos essa modelagem matemática. Um é analisarmos nó por nó do nosso circuito, né, e dizer isto, que as correntes que chegam têm que ser iguais ao número das correntes que saem do nó. Mas isso é o valor específico? Se eu posso ter uma corrente entrando e 10, por exemplo, saindo do nó, ou vice-versa? Eu acho que sim. Sim, a gente verificou que isso é extremamente possível, né? Nós temos essa possibilidade. Então, não, o valor, né, tem que ser em módulo. Nós temos que ter aí a correspondência. Quem é que vai determinar o quanto vale cada corrente em específico?
todos os componentes que tem dentro do nosso circuito e os trechos que nós estamos falando. Bom, sabemos que com este fundamento de que as correntes que chegam são iguais às que saem, a gente consegue fundamentar alguns modelos matemáticos que nos possibilitam, né, naqueles formulários que vocês já aprenderam, que nos possibilitam entender, então, como se comportam. Mas isso sozinho não nos diz muito, porque se não conhecemos, por exemplo, todos os valores de corrente, provável que não vamos saber seu módulo. Ou se tem alguma das cargas que ainda é uma incógnita para a gente, o módulo que elas possam ter, também seria dificultoso. Aí o que acontece? Kirchhoff estabelece um segundo fundamento. Qual é ele? Ele diz que nós temos como analisar as tensões de acordo às suas malhas. Não foi isso que a gente viu ontem? Sim ou não? Vou puxar aqui para a gente ver. Nós tínhamos o método dos nós, né? Que estava intimamente ligado a quem? A corrente, né? Métodos dos nós, ligado aí a... Opa, queria fazer uma seta, ficou muito fraquinha. Intimamente ligado às correntes. O método, né, das malhas está ligado às tensões. Por que as tensões? Ai, 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 piorei. Por que está ligado às tensões e não mais às correntes? Gente, porque lembram-se quando vocês faziam lá equações lá ainda, né, na escola, lá no ensino médio, nós tínhamos que ter o isolamento das incógnitas. Normalmente nós tínhamos lá equações de segundo grau, onde a gente isolava e substituía, né, na equação seguinte. Muitas vezes eram mais de uma equação, né? Mais de duas equações, desculpa. Então, a mesma coisa aqui. Nós podemos ter nesse circuito mais de uma incógnita. Vou voltar aqui nele. Por exemplo, aqui, nesta modelagem que está nos mostrando, o que me interessa de fato saber? Para ter fundamento, né, a lei de Kirchhoff. O que vocês acham que falta aqui a gente saber? Eu posso dizer para vocês que aqui eu preciso saber a corrente circulante em cada componente do circuito? Sim ou não? Dá para saber, pela tensão com a assistência, no caso, para saber a corrente. Tiago, dificuldade imensa de que eu escute. Pode repetir, por favor? Eu acredito que tem como descobrir a corrente por causa da tem a tensão e a resistência ali, né? Daí dá para calcular a corrente que está passando. Isso, a corrente nós descobrimos ali com certeza de pronto. A gente precisa saber a corrente, a gente consegue descobrir a corrente de cada componente daquele circuito. Mas eu tenho que saber a corrente de cada componente do circuito e também a corrente da fonte geradora, concordam? Vou voltar no desenho para ficar mais fácil. Concordam? Me adianta eu Sim. dizer que, por exemplo, eu tenho uma corrente, isso é um hipotético, tá, gente? Eu não fiz o cálculo. Que eu tenho uma corrente aí, hipoteticamente, de 0,5 ampere passando pelo esse resistor aqui de 4 ohms? Eu tenho que compreender que eu tenho que saber
o quanto passa de corrente, né, em cada componente do circuito, porque a tensão que tem nele, a fonte, né, que exige o funcionamento dele, vai estipular ali um valor fixo, né, para a corrente em cada componente. Mas eu tenho que compreender que eu tenho que saber o quanto de corrente, de fato, eu necessito para fazer com que este circuito aqui funcione. E também as tensões que estão distribuídas aqui, isso é minha fonte geradora do circuito? Sim. Sim. Não sei, pelo que eu acho, ali tem 3 pontes geradoras, né? Tem três pontes nesse circuito aí. Gente, eu tenho, de fato, mas eu tenho uma que vai me possibilitar o funcionamento, né, do meu circuito de modo geral. Vou citar um exemplo para facilitar. O nosso televisor. O computador, ele vem com a fonte, aquela que a gente liga na tomada. Isso é a fonte geradora dele? Sim. Isso é a fonte que possibilita o funcionamento de um rebaixo, né? De uma corrente alternada para uma corrente contínua, algo fixo. Se eu não tiver a energia na tomada, eu tenho a fonte geradora do notebook? Não vale dizer a bateria, estou falando do sistema elétrico. Sem bateria ele não funciona, porque não vai ter fonte Isso. da rede. Isso, então é isso mesmo, conforme eu disse, não vale dizer a bateria, supondo que ele, né, não tenha como funcionar sem a bateria. Então, a mesma coisa a gente pode afirmar, né, fazendo uma análise sem cálculo, né, deste circuito aqui. Nós temos a possibilidade de compreendermos qual é a fonte, né, que determina tudo isso. Vou citar um outro exemplo que, se não estou enganada, porque eu não assisti de novo o vídeo que eu quero mostrar a vocês, de pilhas. Por exemplo, nós temos aí o funcionamento de um determinado equipamento, sei lá, o barbeador elétrico que vocês usam. Normalmente 2 pilhas. Perfeito? Sim, né? Uma pilha não funcionando, Ele não funciona? ele não funciona. Quanto é a voltagem daquelas pilhas? Depende da pilha? Depende da pilha e depende da solicitação de potência, né, desse tipo de equipamento. Ou seja, o que há internamente dentro da pilha, às vezes, torna-se uma resistência. Opa! Igual que eu tenho nesse circuito aqui hipotético que eu desenhei. Torna-se uma resistência para as minhas fontes. É isso que acontece na prática. Por exemplo, a gente diz, as pilhas estão fracas, o rádio está com chiado. O que eu quero dizer com isso? Numa linguagem aqui como técnicos em eletrotécnica. A pilha já não tem a corrente suficiente para A pilha gerar não energia? tem a corrente ou a pilha, né, está tão velha que acabou dissipando, né, como se diz, acabou pelo que ela tem, pelo componente interno, sendo um opositor à passagem da corrente. Porque se nós formos analisar os equipamentos, os componentes, desculpem, em série, eles estão ali interligados, né? Basta um interruptor fechado e o circuito, né, circula corrente sempre. Mas
algo pode dar ali uma resistência, uma oposição à passagem dessa corrente. No caso do radinho de pilhas, por exemplo, 4 pilhas, vamos dizer, né? Esses rádios um pouco mais potentes. 4 pilhas das grandes, aquelas mais grosseiras, né? Que a gente vê. Uma delas estando aí com problema, estando velha, né? Oxidada, alguma coisa interna que não flua, vai impossibilitar ou vai dar um mau funcionamento, né? No meu equipamento como um todo. Então, isso é o que a gente vê na prática neste desenho, né? Nós precisamos ter aí um equilíbrio e conhecermos, né, o quanto nós necessitamos de corrente para que isto funcione, né, numa característica aí que nos favoreça, que o circuito não entre em colapso. Isso é a análise que a gente faz aí na prática. Então, retomando aqui, né, como conhecida a lei das tensões, significa o quê? Que assim como a gente modelou aqui, né, que a corrente que entra no nó, neste caso 1 e 1, né, que a gente delimitou lá no desenho, tem que ser igual às que saem do nó, a mesma coisa a gente vai ter que fundamentar aqui na questão das tensões, né, ou no método das malhas. Então, o que que nos diz a lei de Kirchhoff para o método das malhas? A soma das diferenças de potencial. Vou voltar aqui para enxergar vocês. O que que é a diferença de potencial? É a tensão. É a tensão. DDP, né? A diferença de potencial. Fonte, pilha, né? Tem aí vários nomes que nos remete. Em qualquer percurso fechado, né? Ou seja, coloquei entre parênteses uma malha, né? Num circuito, será sempre nula. Sempre nula. Lá, na outra situação, nós tínhamos que ter uma equivalência. Algo que fosse diretamente proporcional em módulo, como o fundamento que a gente verificou, né? Uma, aqui entra, né? Igual a que sai. Aqui não, aqui a gente vai fazer um somatório de todos os elementos que nós temos dentro do circuito e vamos igualar a equação a zero. E não igualar a equação a um outro, né, elemento do circuito. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo para todos? Sim. Sim? Beleza. Então, aqui, ó. Bom, só para a gente colocar no exemplo, sabe-se, né? Coloquei aqui em vermelho. 3 percursos fechados, ou seja, 3 malhas. Estão lembrados ontem, quando eu perguntei quantas malhas nós tínhamos no circuito? Alguns, né, jogaram 2, outros aí concordaram que eram 3. Acho que foi o Matheus que concordou que era 3, né, Matheus? Por quê? A explicação está agora aqui, ó, no que nós conversamos, no que eu falei para vocês do método das malhas. Nós temos que igualar isso a zero. Então, nós temos naquele circuito, né, que eu mostrei, a malha ABCDA. Vou voltar lá no desenho para que vocês verifiquem, está certo? Gravaram aí? ABCDA como uma malha. Aonde está? Aqui, né? Canto esquerdo de quem está à frontal do vídeo. Todos concordam? No percurso A, B, C, D, A. Sim. Fechei um circuito para dizer que o somatório de tudo isto aqui possa ser zero? Fechei, né? Notem que na malha A, B, C, D e A, nós vamos ter aí 2 fontes, né? Bom,
Vamos voltar lá para ver qual é a próxima malha. A próxima malha que ele está nos dizendo é a BFCB. Vamos voltar lá no desenho. B está aqui embaixo, ó, bem ao meio do circuito. B, E, F, C e B. É outra malha? Com certeza, né, gente? Outra malha aqui, né? Oposta, né? Similar à que nós tínhamos na situação anterior. Novamente, nós temos aí alguns resistores, né? E também duas fontes ali. Bom, qual é a próxima malha que ele está dizendo? Nós temos a malha agora A, B, E, F, C, D, A. Gravaram? A, B, E, F, C, D e A de novo. Certo isso? Ontem alguém tinha dúvidas? O Matheus continua concordando com isso? Daqui a pouco mudou de ideia, né, Matheus? Essa última malha é o circuito inteiro. As duas primeiras do Essa última circuito malha inteiro é o em dois. Isso, essa última malha é o circuito inteiro. Por que a última malha é o circuito inteiro? Eu continuo concordando, professora. É que eu não tinha enxergado dessa forma, mas agora ficou mais claro. Que enxergou? Não, é que eu tinha enxergado pela entrada de tensão ali, né? Era por isso que eu tinha enxergado 3 malhas. Ah, sim. Entendi. Foi essa visão que eu tive. Aí agora, até como o Diego falou, né? A terceira malha é o circuito inteiro. Então, dividiu o circuito em uma malha, a outra metade outra malha, e depois o circuito inteiro é uma terceira malha. É uma terceira malha. Aí a pergunta que eu faço a todos: por que eu tenho a terceira malha? Aí soma tudo, faz os cálculos de tudo junto. Exato. Lembre-se, eu falei há pouco e citei o exemplo lá do notebook, né, do computador. Eu tenho uma fonte para ligá-lo, mas aquela fonte, ela estabiliza o meu circuito. Ela faz parte de um contexto que deixa o meu circuito estável, né, que deixa o meu circuito confortável para funcionar. Mas a minha energia, minha fonte de energia é a tomada da rede elétrica. Então, a mesma coisa aqui, nós precisamos da terceira malha, que é como o Diego disse, né? Apesar de ele dizer que é o somatório de tudo. Não quer dizer que a gente está pegando e somando tudo de uma vez só, mas sim fazendo o equilíbrio das tensões. É isso que a lei de Kirchhoff diz. Nós temos que ter aí uma harmonia e um equilíbrio aí das tensões que estão circulantes, né, no nosso circuito. Tudo tranquilo até aí para todo mundo? Beleza? Professora, eu fiquei na dúvida ali um pouco sobre o que define. Eu fiquei na dúvida sobre o que define essa divisão. No caso, está explicando que tem a malha ali da metade para a esquerda e da metade para a direita, mas o que define, no caso, que isso é uma malha separada da outra? Queria entender esse conceito. Os nós. Posso te mostrar lá de novo para tu veres? Olha só. Pode. A gente falou que a primeira lei de Kirchhoff é com respeito às correntes. Primeira lei de Kirchhoff é com respeito às correntes, repito. Por quê? Porque ele estabelece que tudo que entra no nó tem que sair no mesmo módulo, né? Pode ser até com sinais opostos, mas enfim, ele tem que estar aí em coerência, né, com a entrada. Então, aqui, a gente tem uma divisão das malhas pré-estabelecidas em nós. Tá vendo? Sim. Eu tenho um nó em C e um nó em B, que obrigatoriamente dividiu o meu circuito. Enxerga isso, Thiago? Não, assim, a questão do nó eu entendi. Só que eu não sabia que era, no caso, seria esse o conceito para dividir a malha. É isso que eu queria entender, entendeu? Qual o conceito para Isso, o conceito para dividir a malha é exatamente esse, né? Por quê?
é todas aquelas junções que o meu circuito faz, ó. Aqui no ponto A eu tenho novamente uma junção do meu circuito. Eu poderia ter esse circuito em outro formato, com o mesmo número de malhas e com o mesmo número de nós? O que vocês acham? Quantos nós tem ali? Tem 6? Isso. Eu poderia ter o meu circuito, sei lá, na fórmula de um triângulo, né? Num triângulo não ia mais dar certo ali para essa mesma quantidade. Mas eu poderia ter outras características, outras modelagens que me remetessem ao mesmo número de malhas. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, só para frisar bem o que o Tiago, né, falou, que é importante para a gente fixar, é isso, né? Não, o estabelecer o número de malhas não é aquela situação perfeita, né? Que parece dois retângulos, um grudados no outro. Não importa a formatação do meu circuito. Ele poderia ser sextavado? Poderia. E eu teria que fazer a mesma contabilidade dele. Beleza? Certo, Tiago? Certo. Certo. Então tá. Vamos ir um pouquinho mais adiante. Bom, então, de acordo com o que a gente acabou de verificar, e todos eu acho que concordaram, né, que a gente tem, então, 3 malhas naquele circuito, a gente tem que estabelecer, né, para cada uma dessas malhas, uma equação associada, obtida pela lei das malhas. Mas, unicamente 2 dessas equações serão independentes. Então, está aqui, gente. Por que isso? Porque nós temos que ter a variação AB, né? O que é essa variação de tensão AB, mais a variação de tensão BC, mais a variação de tensão CD, mais a variação de tensão DA tem que ser igual a 0. Por que isso? Estou inventando? Estou aumentando aqui um pouco. Isso é da nossa cabeça? Eu posso dizer... Não, né? Eu posso dizer que essa leitura que eu fiz aqui do equacionamento é, em outras palavras, o que o Tiago, acho que foi, disse para nós há pouco, que era o somatório de tudo? Tiago não, Diego, desculpa. Pode? Posso e devo. Eu tenho que considerar cada variação de tensão. Então, vamos ver se a gente grava ali as variações para a gente ver no desenho se são correspondentes mesmo ao número que está ali. Me ajudem aí, que eu estou com a memória não muito boa. Variação AB, variação BC, variação CD e variação DA. Nós vamos ver lá, no desenho. São 4 variações. As 4 têm que ser iguais a 0, o somatório. Vamos olhar o desenho para ver se existe. Qual era a primeira variação? AB. AD, né? Não, AB. AB, desculpa. AB, depois BC e depois CD. AB. Eu tenho uma variação de tensão aqui mesmo? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque eu tenho uma resistência aqui, que automaticamente é um opositor à passagem de corrente. Obviamente, ele tem aí uma tensão fixa para nos permitir que isso aconteça. Vamos voltar lá. Outra variação que a gente tem aqui disponível é a variação BC. Vamos lá no desenho. Variação BC. Tenho? Tenho sim, né? Mas a fonte não diz nada ali, aquela fonte ali? Quem perguntou? O dedinho. A fonte diz. A fonte diz. Por isso que nós temos que ter 3 equacionamentos.
Foi nos dito lá no início que para este caso nós necessitávamos 3. Por quê? Acha que a variação da corrente BC, nós temos que levar em conta aquela fonte que nós temos ali e mais a solicitação do resistor, que também está naquele ramo ali. Entendido? Pode crer. Tá. Voltando. Bom, já vimos que, de fato, no trecho AB é necessário, no trecho BC também. Vamos ver aonde mais ele está nos dizendo. Depois, no CD. CD. Temos uma variação de tensão? Sim. Tem. Por quê? Nós temos aqui um elemento, neste caso apenas um resistor, que nem no trecho AB. Bom, vamos lá novamente no nosso roteiro. A última variação é a variação DA. Variação de tensão DA. Temos? Temos. Tá aqui, né? Temos aqui esses 4 volts aqui que nos fazem essa variação. Deixa eu voltar aqui. De que malha a gente está falando? Da primeira malha, né? Que nós admitimos lá no início da aula. Correto? Então, voltando aqui. Vamos organizar melhor isso. Eu vou abrir mais um pouco aqui essa foto. Ah, eu acho que até piorou. Piorou, né, gente? Quando eu abri mais. Bom, o que é necessário a gente entender aqui nessa equação? Quem é a variação AB? Está aqui, ó. É a tensão B menos a tensão em A. Depois, quem é a variação BC? É a tensão C menos a tensão B. E assim sucessivamente, né? Quem é a CD? É a tensão em D menos a tensão em C. E, por último, a DA é a tensão A menos a tensão D. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou afirmando aquelas variações e dizendo o que significa na prática? Como é que vocês acham que eu vou achar esse valor de tensão? Eu sei algumas tensões, como no caso daquele que o Diego perguntou. Ah, mas temos um resistor ali, uma fonte, ela não interfere? E eu disse, sim, interfere. Nesse caso, ela tem que ser contabilizada. Então, quando eu digo o que significa a minha variação num trecho e faço aquele apanhado, né, de dizer que é a tensão de um ponto menos a de outro, eu estou admitindo colocar no equacionamento ali das tensões qual fórmula posteriormente. Não dorme, Cristiano, por favor. Repete de novo, que eu não entendi. Vou voltar no desenho para repetir, pode ser? Ó, quando eu disse todas essas variações, vocês concordaram comigo, né? Nós vimos lá no desenho primeiramente. A variação AB está aqui embaixo, ó. É igual a tensão no ponto B menos a tensão no ponto A. Vamos lá no desenho. A variação AB é igual a tensão no ponto B menos a tensão no ponto A. Bom, tá aqui. Como é que eu sei a tensão em B e a tensão em A para achar essa variação para poder jogar aqui nesse formulário?
Como? É isso que eu perguntei. Pelos 4 volts da fonte ali? Pelo que o circuito, não a fonte em si, mas pelo que o circuito está nos dizendo. O equacionamento, né, as leis de Ohm, que a gente não estudou, né, profundamente, porque vocês já viram antes, mas que a gente relembrou, nos diz que a tensão é igual a corrente vezes a resistência, né? Então, quando eu tenho aquela situação, eu vou ter que substituir aquilo que eu já conhecia dentro desses equacionamentos, para que então eu possa, lá no final, matematicamente, né, eliminar através da oposição em módulo, né, a regra dos sinais, e ficar depois de deixar a equação muito extensa, depois deixá-la lá muito enxuta, para que eu possa ir substituindo e assim, então, achar os valores. Gente, aqui eu estou botando neste momento só um exemplo para que a gente entenda da onde retira-se as coisas. Os exercícios, nós vamos ter sim, né, para fazer um exercício desse tipo, um volume de matemática considerável, né, a fim depois da gente conseguir ter aí um resultado, né, mais enxuto da equação. Beleza? Isso aí não tinham visto ainda, né? Eu não cheguei a olhar tudo que o Matheus me enviou, mas pelo que eu vi. Bom. Então, baseado nisso, a gente tem que entender os circuitos monofásicos puros. Por que eu estou falando de monofásico? O que é um circuito mono? O que é? Uma fase. Uma fase. Bom, um circuito monofásico, nós temos aí uma situação, né, que nós vamos considerar ele como se fosse puro. Gente, existe isso na prática? Lembrem-se, ontem não, acho que na nossa primeira ou segunda aula, que nós falávamos, né? Retomamos lá transformadores. Eu falei para vocês do trafo ideal. Existe na prática? A gente se aproxima, né? De algo com rendimento igual 100%, mas na prática não confere. A mesma coisa aqui, a gente estabelece, né, que seja um circuito ideal. Então, até botei aqui uma estrelinha aí para vocês lembrarem, né, que isso é aquilo que a gente prima, né, a fim de estudar o circuito, alimentado por uma única tensão alternada. Então, como é que ele é composto? Resistência pura, capacitância pura e indutância pura. Tá aqui, ó. Essa foto aqui, vamos mostrar em um circuito puramente resistivo. Estão enxergando bem aí a foto? Ah, se for outra por cima. Ô, professor, eu tive que fechar minha câmera aqui porque ela tá ruim, minha internet tá travando, tá? Tá bom, Alex, tranquilo. Gente, vou voltar aqui. Estão vendo aí? O que nós temos nesse circuito? Uma fonte. Ó. Um símbolo aqui, né? O que significa esse símbolo aqui? Senoidal nos lembra alternada, alternância. Um indicativo de passagem de corrente, uma carga capacitiva e uma resistiva. Para o circuito
puramente resistivo, eu vou considerar esta carga aqui capacitiva? Não. Não. Então, neste caso, a intensidade de corrente fornecida pela fonte, né, vai ser dada por este equacionamento aqui. E igual I vezes Z. Quem é o Z, gente, no circuito? Resistência? A resistência. Ou seja, por que eu estou colocando um Z? Estou transferindo a nomenclatura de resistor para um Z. Por quê? Por que não sei, professor? Poderia chamar de qualquer outra letra, ou não? Poderia. Foi convencionado Z, porque o subterfúgio matemático que nós temos que usar para resolver esse tipo de situação são os números complexos. Por que isso, gente? Por o mesmo motivo que eu venho repetindo em todas as aulas com vocês. Nós temos uma potência que nos é muito útil, uma potência que faz-se necessário para que ocorra aquela potência útil, ou seja, para tomar um bom chopp eu preciso ingerir também um pouquinho de colarinho. E nós temos depois a potência que somada é o que a gente paga efetivamente. Por causa deste motivo, nós temos que ter contabilizar no nosso cálculo a parte imaginária, ou seja, aquela que eu não vejo. Todas aquelas coisas, né, todas aquelas perdas que eu posso ter, né, que eu tenho no meu circuito por outros elementos ou pela modelagem dele, que eu não precisaria, mas que existem. Fora isso, eu tenho em corrente alternada que levar em conta sempre uma senoide. O que é uma senoide na matemática? Algo que tem picos, né? Positivos, declínio, depois um pico negativo e volta, né, ao ápice ali em direção ao positivo. Algo que, para nós eletrotécnicos, chamamos de frequência, que determina este ciclo. Ou seja, o que acontece na prática? Nós não temos, na prática, tensão e corrente juntas nesta senoide. Nós temos ela defasadas. E aí, esta defasagem da corrente, conforme essa defasagem da corrente, vai nos dizer se o circuito ele tem uma característica indutiva, uma característica capacitiva ou resistiva. Neste caso que eu estou mostrando para vocês, nós temos aqui que tipo de tensão e corrente neste gráfico? Estão vendo? Senoidal? Senoidal. Quem falou que eu não identifiquei? Eu, Wagner. O Wagner. Senoidal, Wagner. Perfeito. Mas qual é mais a característica que tem aqui nesta senoide? Tem duas senoides. Todos enxergam duas senoides? Sim. Duas senoides. Para que eu possa dizer que a minha carga é puramente resistiva, eu desconsidero outros elementos que tenho no meu circuito. Digo que o meu Z é igual ao meu R e admito que a minha tensão e a minha corrente atingem os picos juntas. Estão vendo os picos de tensão e corrente juntos? Sim ou não? Sim. Não.
Não. Sim. Vou voltar aqui no vídeo, que eu não enxergo vocês. Quem é que disse sim, quem é que disse não? O Thiago disse que não. O Thiago disse que não, eu não vi junto o Pico. Não vi junto. Não viu, Thiago? Quem mais não viu? Só o Thiago? Para mim, ele tá junto, ele não é o No mesmo caso, aí valor, não mas teria o defasagem. pico é, No caso. o pico Gente, ele tá junto. eu estou falando de pico. Estão vendo o cursor do meu mouse? Sim, Sim. o Isto pico é tá o pico. junto. O que significa que um está menor que o outro? O módulo. Eu não Sim. preciso ter uma fonte de mesmo número, de mesmo valor numérico igual à minha corrente, e isso está representado aqui, ó. Eu disse que era um circuito monofásico, por exemplo, estou dizendo que a minha corrente é 127 volts, mas quando eu afirmo que ele é puramente resistível, eu tenho aqui sim, Tiago, um pico acontecendo no mesmo momento. Se eu tivesse um circuito capacitivo puramente ou indutivo, eu teria uma defasagem dessa tensão com relação à corrente, ou um adiantamento de uma com relação à outra, e os picos não corresponderiam, ou seja, não estariam encaixados, que nem estão aqui. Conseguiu ver isso, Thiago? Consegui. Na verdade, eles não têm o mesmo valor, mas eles estão no mesmo espaço de tempo, vamos dizer assim. Exatamente. Quando eles atingem aquele mesmo ápice, eles atingem na mesma fração de segundo, eles estão juntos. Um pode ser 220 volts e o outro pode ser meio ampere. Não interessa para nós. Isso depende do que está acontecendo, da resistência que tem o circuito, enfim, de outros fatores. Mas o importante é que eles chegam juntos. Sai da origem do gráfico, ali do zero, atingem o pico positivo e o negativo juntos. Então, mostrando que sim, né? Eles estão sim com a mesma tensão, né? Desculpem, a mesma não. A tensão e a intensidade de corrente têm aí os mesmos valores de pico. Ou seja, os mesmos valores de tempo, o período, né? E a frequência vai ser igual nesse tipo de circuito. Bom, entendido isso, vamos falar um pouquinho do outro circuito, do capacitivo. Qual é a característica desse circuito aqui? Ó, o que eu tenho aqui? A fonte, o símbolo alternado. E admito isso. Eu tenho uma fonte com um símbolo, né? Porque, novamente, vou frisar para que fique bem entendido. Se eu não tivesse aquele símbolo, eu não tinha por que estudar isso. Em corrente alternada, as coisas acontecem em um único momento, nós não temos esses tipos de casos. Somente em corrente contínua. Então, por isso ali, né? O símbolo, enfim, que nós estamos enxergando aqui. Então, nós temos aí uma passagem de corrente, sim, um capacitor, né? Que a gente admite que agora este Z, né, de antes, é igual a um XC, né? E aí tem o equacionamento aqui. Gente, aquele Z, uma coisa que eu não falei antes, mas serve para os resistores, serve para esse circuito puramente capacitivo e serve para o indutivo. Aquele Z é o somatório dos elementos que tiver. Para tratar de um circuito puramente resistivo ou puramente capacitivo, significa que eu tenho que ter um só resistor, por exemplo? Eu poderia ter, naquela modelagem que a gente estudou um pouquinho, 3 resistores, fazer o resistor equivalente, né? O somatório, já que o circuito é sério, o somatório deles dá o resistor equivalente, e eu poderia, sim, admitir como o Z, né, que nós estamos vendo ali. Então, a mesma coisa neste caso aqui, tá? Só para deixar claro. Bom, então tá aqui. O que vai acontecer agora?
E aí, Tiago, eu tenho o mesmo gráfico? Não, agora não. Agora não. Então, temos até uma explicação aqui, né? Sabemos que a diferença de potencial, né, entre as placas de um capacitor vai ser 0 quando a corrente de carga máxima, né, e vice-versa. Neste circuito, corrente, né, e tensão não atingem valores correspondentes ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos ter aí as correntes, né, acontecendo de uma maneira diferenciada. Notem que se esse circuito, né, viesse para o outro lado do gráfico, nós temos aqui e tendo o início, né, e a corrente não. Então, mostrando que para este caso, nós não temos não só um módulo diferentes, nós temos também, né, os circuitos aí com as frequências, né, ou seja, com o funcionamento deles, né, diferenciados. Até aí tudo bem? Isso aí é regra, professora. No caso, no circuito resistivo, sempre vai ter a mesma frequência, e no capacitivo não vai ter essa diferença de Isso, pico aí. Cristiano, entendeste muito bem, é isso mesmo. Gente, eu não gosto de usar as palavras sempre, né, ou nunca, mas é uma regra. Assim como a lei de Kirchhoff, por exemplo, não temos como fazer uma análise de circuito desobedecendo aquele enunciado, né? O somatório das correntes tem que se equivaler ou que das tensões tem que ser igual a 0. Neste caso, a mesma coisa. Quando estiveres falando de um circuito puramente resistivo, tu vais ter um gráfico, uma origem senoidal, né, no ponto 0, e ali, então, acontecendo dali para frente o circuito. Nos indutivos e capacitivos, elas vão estar atrasadas e adiantadas, isso dependendo de qual tipo de circuito for. Tá correto o teu entendimento aí? Bom, e nós temos também... Ah, aqui saiu errado, gente, é indutivo, tá? Vou trocar aqui. Indutivo. Então, a mesma coisa, ó. Nós vamos ter aí um circuito, uma fonte, né? A indicação aí de uma circulação de corrente, um indutor, né? Tá aqui com a letra L, e uma tensão, né? Que passa ali por este indutor. O que que ocorre aqui? Então, que a indutância, né, nesse tipo de circuito retarda o crescimento e a queda da corrente. E vimos que a força eletromotriz, né? Só que, gente, não precisem gravar esses termos, mas o que a gente tem que fixar? Que a indutância, o que é? Aquele Z, né? Que a gente admite agora que seja aí equivalente, né? Aos indutores que vão ter aqui, ou apenas um indutor que vai ter. Então, o crescimento disso, né, da resistência de indução que possa haver no meu circuito, vai fazer, então, que retarde o crescimento e a queda de corrente. Então, é isso. Neste caso, tensão e corrente estão sempre defasados, né, de 90 graus elétricos, que pode ser representado, neste caso aqui, como essa figura. O que tem aqui de diferente do outro gráfico? Dei uma boa olhada aqui, que eu vou mudar para o gráfico do slide anterior, do circuito puramente capacitivo. Ó, notem, nós temos agora uma tensão, né? Com um pico mais elevado, conforme já era, né? E a corrente iniciando no ponto 0. E aqui? Aí tá inverso, no caso, né? Tá inverso. Então, mostrando, né, que nós temos essas defasagens aí de graus, né, representados nesse sentido. Voltando ao que o Cristiano apontou para a gente, vai ser uma regra? Vai. Sempre vai acontecer assim, quando nós tivermos aí cargas indutivas, por exemplo, né, nós vamos ter ali a corrente, por exemplo, né?
atrasada. No outro caso, muda, né? Para o contrário. Então, vai ser sempre nesse ponto de vista que a gente vai trabalhar. Gente, eu gostaria agora de encaminhar um vídeo para vocês. Posso? Ele é um vídeo curtinho, ele tem aí em média de uns 10, 12 minutos. Eu vou encaminhar, ele é um vídeo do Telecurso 2000, do curso, né, profissionalizante aí de eletro, mostrando, né, como que funciona, qual é o entendimento aí que a gente precisa ter para um circuito elétrico. E aí vocês assistam, vou mandar pelo grupo do WhatsApp. Quando terminar, a gente conversa um pouquinho, se der tempo, senão a gente retoma na aula que vem. Beleza? Vou fechar aqui somente o... Gente, eu tinha esquecido de botar a gravar. Se o tema ali, né, de Telecurso 2000 é porque era dos anos 2000, mas eu acho até que sim. Bom, então é o equacionamento. Nada muda, né, do conceito que nós verificamos aqui. Pode mudar ali a maneira como cada um interpreta lá o seu circuito e como que organiza isso aí mentalmente e põe no papel, né? Mas também explicou, inclusive, equipamentos, né? Vocês, eu não lembro se vocês me disseram se já estudaram ou não, mas enfim, mostrou ali também, né, como que a gente pode fazer a medição sem ter que fazer todo o equacionamento. Então, naquele diálogo ali, né, que mostrou das duas meninas, uma delas disse, mas sempre que ocorrer, a gente precisa fazer essa verificação no cálculo? Não, nem sempre, nós somos técnicos, né, estamos aí para utilizar aquilo que tem de tecnologia, né, para que a gente possa, então, ter êxito em resolver as situações de uma maneira mais prática. Bom, com isso, nós vimos aí os circuitos monofásicos resistivos. Dentro disso, nós temos ainda que fazer alguns exercícios, né? Ou um exercício bem apanhado, digamos assim, para que a gente consiga entender, de fato, como que esses circuitos aí se comportam. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Tá. Nós temos que ver as relações senoidais e fasoidais ali que eu não mostrei. Desculpa lhe interromper. Esse Claro. PDF dessa aula, a senhora vai nos mandar quando? Só para a gente poder, às vezes, recapitular, dar uma olhada? Eu acho que sexta-feira eu mando, para não ficar aquela coisa, né, todo dia ali enchendo o grupo. Eu acho que a gente tem aí um apanhado e eu envio para vocês. Só fui olhar aqui no meu celular, ali no meu roteiro, para ver o que eu tinha me proposto para fazer hoje e amanhã, se eu cumprir. Eu cumpri a meta de hoje, amanhã eu quero ver se dá tempo da gente fazer um exercício e se a gente termina esse assunto aí, né, dos circuitos monofásicos puros, né, em série, para que a gente fale aí do RLC e possa fazer exercícios, beleza? Posso tirar uma dúvida daqui a pouco pode ser uma pergunta meio de burro, assim, mas falando assim... Ué, se eu souber responder? Mas, no caso, nesse circuito monofásico, né, ele tem só uma entrada, né? Então, claro, a frequência ela oscila do positivo e negativo. Tu tira a carga positiva e a negativa do mesmo circuito, nesse caso? Ou não sei se eu consegui fazer entender. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas enfim, quando nós temos ali, a nossa frequência se dá pelos picos. Que picos? Aquele do gráfico que a gente viu. Um pico positivo, não estou levando em conta quem está atrasado, quem está defasado, não. O pico, né, positivo e negativo. Isso dá uma frequência e isso dá um ciclo, e a diversidade de vezes que isso ocorre dá uma frequência. Tu quer saber de onde origina-se essa senoide, é isso? Não, na verdade, eu quero saber se tu pode tirar desse mesmo circuito monofásico o positivo e o negativo, ou não. No caso, talvez assim. Posso. Eu tenho uma por parte... causa que na rede rural, né, normalmente, né, a gente começa... Tu vai para a área rural, normalmente coisas, a pensar, ela chega por monofásico, né? Muitas vezes, né? Antigamente, pelo menos, chegava, né? E apenas um fio que levava
a corrente, né? Levava a eletricidade até a área rural apenas por um fio, né? Num poste. Aí até se a gente for para fora, assim, a gente vê no poste um fio só. E aí, como é que ele chega lá e ele isola isso? Não sei se eu poderia fazer essa pergunta no meio dessa aula. Tu pode perguntar o que tu quiseres, desde que se eu souber responder. Mas o que a gente verifica? Nós temos aí uma distribuição, né? Sabemos toda a trajetória, né? A gente precisa lá das hidrelétricas, de preferência que elas estejam lá em cheia, né? Sempre que, só fazendo um gancho, sempre que ocorre estiagem, aumenta a conta de luz. Por quê? Porque a nossa hidrelétrica, né, ela precisa funcionar, pelo menos a nossa região aqui é alimentada assim, né? Com esse tipo de constância que faz essa alternância, possibilitando, então, aquela frequência ali de elétrons. O que tu vê na rede é um cabeamento que vem, né, entregando e depois chega no transformador e é feito o quê? A distribuição. A mesma coisa ocorre, vamos comparar isso que tu está vendo em algo de uma proporção maior, numa proporção menor como a nossa residência, que é um clássico para a gente entender bem como funcionam as coisas. Nós chegamos na nossa residência, supondo que ela seja uma residência mono, quantos fios está chegando ali no nosso poste? 2. 2. Em tese não, em certo, né, que é um fio que está ali com uma fase alimentada, né, e um neutro. Ué, mas aí tu pergunta, tá, mas como assim chega a 2 fios e depois eu tenho 3? Porque tu mesma me falaste que ontem que nós temos que ter o aterramento, por exemplo, do sistema nas tomadas. Nasceu um outro fio? Não, gente, chegou um fio no poste alimentado por 2, né? Um fase e um neutro, a gente aterrou o poste, dali a gente distribui para o nosso CD e a gente consegue, então, gerar daqueles únicos 2 fios mais um de aterramento e também dos outros circuitos que chegam ali. Por quê? Porque a nossa alimentação é uma coisa e a distribuição é quantas forem necessárias. Inclusive, ali no vídeo, eles fazem um pequeno gancho, né, uma pincelada nisso. Foi perguntado, né? Quantos circuitos eu posso ter? Não foi isso que o rapaz perguntou ali, com respeito ao chuveiro? Vários. Eu posso ter 10 chuveiros, por exemplo, na casa, que vai me equivaler a quê? A 10 circuitos. Automaticamente, num sistema monofásico, 10 circuitos, 2 fios, né, que significam alimentação, e mais um aterramento. Então, não é que surge do nada, né? A nossa chegada da alimentação é uma coisa e os dispositivos que a gente tem para distribuir são outras que vêm aí nos facilitar para isso. Não sei se eu te respondi, se era bem isso que tu estavas... Perfeito, então, Matheus. Gente, então, vamos dar aí por encerrada, né? São 20 para as